Essa obra foi contemplada com recursos da Lei Federal 14.017, Lei Aldir Blanc. Oi gente, eu sou Marjorie Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. A Páscoa está quase chegando e o coelhinho é um dos símbolos mais conhecidos da Páscoa. Preparei para vocês essa aula com todo carinho, o passo a passo dessa coelhinha, e para quem ficar até o final do vídeo, também vou deixar um bônus desse cestinho que você pode colocar chocolate, bombons para dar para a criançada. Muito fofo também. Fique até o fim do vídeo. Depois que você baixar o molde, imprimir, você vai recortar e nós vamos fazer o risco no tecido. Eu estou usando o soft branco, mas ele pode ser substituído tranquilamente por tecido de feltro, plush branquinho, qualquer tecido que tenha um pouquinho de elasticidade. Nós vamos riscar no tecido com a canetinha fantasminha ou um lápis. A caneta comum não é legal porque ela pode sair depois para o outro lado do tecido e manchar o tecido, principalmente por ser branco. Riscamos, riscou esse molde, nós vamos riscar da mesma forma a orelhinha e 2 bracinhos, ok? Então, gente, já costurei as peças, os 2 bracinhos e o corpinho. Eu usei para recortar em volta a tesoura de picotar. Se eu usar essa tesoura, eu não preciso fazer aqueles piquezinhos onde tem curva em tecido, ela é bem legal. Se cortar com a tesourinha reta comum, é só ir dando os piquezinhos em volta de toda a peça para desvirar. Eu deixei aqui um espacinho de uns 2 ou 3 centímetros para colocar o enchimento, tá bom? No corpinho, que é onde a gente vai fazer desvirar a peça e depois encher. A orelhinha também, ela já ficou aberta embaixo, eu não costurei ela toda, apenas a extensão dela. Embaixo a gente deixou aberta pra gente desvirar, tá bom? Nós vamos desvirar a peça, acerta aqui com a tesoura, bonitinha, até em cima. E a orelhinha não tem segredo, tá ok? Tá pronta. Ela vai ficar assim. Eu usei na orelhinha um tecidinho, não fiz os 2 em soft. Além do soft, eu usei um tecidinho de poá rosa pro lado da frente da orelhinha. Agora, já os bracinhos, como que nós vamos recortar? Eu costurei ele todo, eu não deixei nenhum espaço de abertura lateral. Se você preferir deixar, desvirar e depois fechar com pontinho invisível, pode. Mas nesse caso eu vou fazer diferente. Eu vou colocar os 2 bracinhos na mesma posição, como se fossem aqui no corpinho. E aí eu vou cortar nele no meio, aqui um pouquinho para baixo do ombro, ó. Vou fazer um cortezinho aqui e um cortezinho de cá. Porque depois que desvirar, ele vai ficar pregadinho assim e ele não vai aparecer onde está essa abertura, tá bom? Prontinho, todas as peças estão desviradas, as 2 aberturas do bracinho, esse corpinho tá com a lateral, que tá com uma abertura, e as 2 orelhinhas. Agora nós vamos encher o bracinho e o corpinho com a fibra siliconizada, essa mesma fibra que eu sempre uso para encher as minhas peças, lembrando que a gente não precisa economizar. Enche bastante até ficar bem fofinho. Agora a gente já encheu as peças, o corpinho, os bracinhos, e nós vamos fechar essa lateral com aquele pontinho invisível. Eu já ensinei na primeira aula, nós vamos deixar um card aqui nesse vídeo, é só você clicar e você assiste detalhadamente como que eu fiz para fechar essa lateral. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que gostam de fazer artesanato.
Nessa parte dos bracinhos, como ele vai ficar na lateral do corpinho, a gente não precisa fechar com ponto invisível. Pode ser só um fechamento normal. Tá? Saiu aqui. Você vai puxando assim. Só mesmo para a fibra não ter a chance de sair, né? No momento que você colar o bracinho ali. Fechou. Deu um nozinho. Passa por dentro e corta. Então, os bracinhos já estão fechados, os dois. A orelhinha, como que a gente vai fazer? Ela vai ser pregada por fora da cabecinha. Então, eu vou dobrar para dentro, aqui, a beiradinha dela. E aí, a gente vai passar a máquina costurando aqui, tá bom? Passei a máquina na beiradinha. E na hora de fixar aqui na cabecinha, nós vamos dobrar e fazer uma preguinha ao meio. Ela vai ficar assim, tá bom? E nós vamos... Aí, na hora de pregar aqui no corpinho, a gente pode pregar com a linha e agulha, pode ser um botãozinho, tá bom? Ela vai ficar bem para baixo. Se você preferir a orelhinha para cima, também pode ser. Costura ela aqui em cima na cabecinha e ela vai ficar uma coelhinha com a orelhinha assim. Mas nesse caso, eu acho que ela vai ficar muito bonitinha com as orelhinhas baixas. Vamos costurar aqui? Eu dobrei a orelhinha em 3 partes, né? Eu dobrei pra cá, ó. E aí eu vou posicionar bem na lateral da cabecinha dela. Então, segura aqui. Se quiser pôr um alfinetinho para ajudar a segurar, o alfinete vai ajudar a peça a ficar mais fixa no lugar. Ó, aqui. Eu vou esconder o nozinho da linha aqui pelo meio. Aqui. Agora eu vou começar a dar uns pontinhos. Vai passando a linha aqui, bem na beiradinha, tá? Ó. E a gente vai de baixo para cima, segura com os pontinhos. A linha deu uma segurar. Pronto. Vem por cima na cabecinha, atravessa a orelhinha, bem na beiradinha, tá bom? E vai fazendo isso até chegar no final. Tá um pouquinho grossa, a minha agulha é um pouco grossa. Mas é para vocês verem melhor aí. Tô usando a linha branquinha, para não aparecer muita coisa. É uma linha comum. Chegou no finalzinho, a gente vai dar um nozinho, reforça um pouquinho aqui. Passa uma vez, 2 vezes dentro da alcinha, puxou. Entra aqui, sai para trás e cortou. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Costurei as 2 orelhinhas, deixa eu tirar uma linha aqui. Tá muito bonitinha, né? Nós vamos segurar agora os 2 bracinhos. Você pode usar, se preferir, a cola quente. Porém, às vezes, por ir na mão de criança, é melhor que a gente fixe com a linha e o botãozinho. Um botãozinho em cada bracinho. Vai ficar bem bonitinho e fica mais seguro. Vou mostrar para vocês como que eu costuro os bracinhos. Nós vamos costurar os bracinhos. Se você quiser posicionar primeiro e segurar com o alfinetinho na lateral, para ele ficar na posição certa. Tá vendo? Eu vou começar por este, e aí eu vou dar um pontinho aqui. A linha tá dupla, eu dei um nozinho na ponta e eu tô usando aquela linha forte, que ela não arrebenta facilmente. Eu vou passar aqui por dentro do nozinho só para fixar bem, ó. Que aí ela não sai aqui de jeito nenhum. Passando aqui, a gente vai passar para o lado da frente do bracinho, aqui. E eu vou segurar os 2 bracinhos com um botãozinho branco. Esse botãozinho é um botão comum. É um botão comum, você pode usar um botãozinho rosa, um botãozinho
de florzinha, de coração, conforme a sua criatividade. Aqui, então, ó, coloquei o botãozinho, vou passar para baixo agora, para segurar o botão. E aí, puxa a agulha, o botão já tá fixo numa parte. Agora, nós vamos passar a agulha para o lado de cá, para segurar bem o bracinho. Então, a gente vai posicionar aqui. A gente vai para a agulha aqui nesse lugarzinho, atravessa ela até o outro lado. É mais ou menos pertinho onde está o alfinete, ó. Acerta de cá. Puxou, tá vendo? Agora nós vamos passar da mesma forma, do lado de baixo, passa para cima do braço, coloca o botão, agora a gente segura bem aqui, posiciona o bracinho no lugar e vamos colocar para o lado de lá. E agora a gente vai voltar para cá, ó, no lugar de onde a gente veio. Eu quero a agulha do lado de cá novamente. Puxa bem. Ó. Na hora que a gente começa a puxar, o bracinho vai acertando no lugar, tá vendo? E aí eu vou passar mais uma vez aqui, só para segurar bem. Eu vou passar do lado da frente pro lado de trás, ó. Do lado da frente, aqui, tá dando para ver direitinho, né? Até o lado de trás. E vou segurar aqui com o nozinho. A gente dá um nozinho aqui. Vou passar 2 vezes para o nozinho ficar duplo. Puxou bem, bem por dentro, pra gente esconder a pontinha da linha. Cortou. Tá prontinho, né? O corpinho. Agora nós vamos passar para a parte do bordado dos olhos, do narizinho, do focinho da coelhinha. Para marcar os olhinhos, eu gosto de fazer com alfinetinho, pra gente saber o lugar certo. Eu vou usar a linha marrom. Eu não tirei fios, eu tô usando toda a linha e não dei nozinho na ponta. Eu vou começar, pode ser por uma lateral, e eu vou sair com a agulha bem no lugar de um olhinho. E aí eu vou puxar até a linha entrar, porém eu não vou puxar muito, ó, até a linha sumir. Não vai ter nozinho, tá vendo? Em lugar nenhum. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma voltinha, 2 voltinhas. E a terceira, eu já vou passar para cá, afunda bem a agulha, sai com ela onde está o outro alfinetinho. E assim, esse bordadinho não vai sair, não se preocupe, tá bom? Ó, de cá também a mesma coisa, nós vamos dar 3 voltinhas. Opa. Primeira. Segunda e a terceira voltinha. E a gente pode sair para o lado de cá normalmente, sem dar o nozinho. A linha fica bem comprida, então ela não corre o risco de voltar e de sair o bordado, ok? Corta aqui. Prontinho. Acerta aqui, ó, que eu dei uma puxadinha, o olhinho afundou. A gente puxa ele de volta. E tá pronto os nossos olhinhos. Agora nós vamos pro focinho. Para bordar a boquinha, eu estou usando a linha de bordar rosa, do tom que você quiser também. Esse rosa é bem bonitinho, delicado. Eu coloquei 3 fios dele para não ficar muito grossa. Então eu não estou usando a linha toda. Estou usando apenas 3 fiozinhos. E a gente pode dar um nozinho nesse caso, porque o olhinho ele dá umas voltinhas e ele mesmo se segura. No caso da boquinha, a gente vai fazer um nozinho na linha, dá uma voltinha aqui, puxou. Eu já ensinei esse nozinho também
no outro vídeo da bonequinha. Eu vou cortar o excesso aqui que sobrou. Então, o nozinho tá bem delicadinho, bem pequeno. Eu vou colocar bem embaixo da orelhinha, que não vai aparecer. E eu vou sair mais ou menos 1,5 centímetros abaixo dos olhos, bem no centro. Se você preferir riscar, a gente vai fazer aqui um Y. Se você preferir riscar ou com a caneta fantasminha, depois passa um ferro quentinho que sai. Nesse caso eu acho que não precisa, é muito fácil. Ó, você vai colocar aqui 1 centímetro de linha para baixo, ela bem retinha, então você vai vir com a agulha aqui e vai sair um pouquinho lateral e para cima do primeiro pontinho. Aqui. Agora aqui nós vamos vir para cá, vamos voltar nesse ponto inicial e vamos sair na lateral de lá, na mesma distância que você veio para cá, você vai para lá. Então é fácil, eu acho que nem precisa muito a questão do risco. A gente vai aqui para cima, pro lado de cá, pode ser, ou pro mesmo lado que você veio com a agulha. Ó, segurou. Então, ficou um Y. E a gente vai segurar aqui, novamente, um pontinho só, um nozinho. E vamos cortar. Está pronto o focinho da coelhinha. Você pode vir com a agulha aqui, dar uma acertadinha para cima. Agora nós vamos passar para a sainha dela. Para a saia da coelhinha, eu vou usar um microtule azul. Eu tô usando toda a extensão que ele vem, a largura dele toda. Eu já dobrei ao meio. Eu vou dobrar mais uma vez. Para cortar fica mais fácil. Porque ele é muito fininho, a gente pode dobrar ele bastante. Acertou aqui, pode até mais uma vez, ó. A gente põe um alfinetinho para segurar. Mais um de cá. Eu vou acertar primeiro essa parte aqui. Aqui na coelhinha, nós vamos fazer uma saia. Então, nós vamos ver quantos centímetros, né, o tamanho da sainha que você quiser. Nesse caso, eu vou fazer com 5 centímetros. Eu não quero uma sainha muito comprida, eu quero ela mais curtinha. A minha base de corte, ela já me dá uma referência, então eu vou colocar aqui. Eu venho com a tesoura, eu vou até segurar e vou tirar o alfinete. Eu venho com a tesoura no risco de 5 centímetros. Nessa marcação aqui, ó, e corto. E eu já tenho uma tira, se não me engano o microtule tem 1,40 m de largura, eu tenho uma tira dele todinho de 5 centímetros de altura. E agora nós vamos fazer o franzidinho da sainha. Como o tule é azul, esse microtule azulzinho, eu tô usando a linha azul, uma linha só, essa linha de presponto, ela é mais grossinha, dei um nozinho. Mas pode ser a linha comum também. Eu vou passar na beiradinha do começo do tecido. Vou dar uma voltinha e um nó para segurar bem. Agora nós vamos fazer o franzidinho em toda a extensão do tule. Eu vou fazer assim, ó, tipo fuxico, ó. Põe a agulha de trás, vem para frente, por trás para frente e vai fazendo assim até o fim do tecidinho, ó. Ele é muito fininho, muito fácil. Eu ponho bem na beiradinha, não quero descer muito essa parte. Fez um pouquinho, pode puxar e continua fazendo. E assim nós vamos até o final do tecido. Então, gente, eu franzi toda a sainha. Aquela tirinha que eu cortei de 5 centímetros, eu usei 2 dela, porque a hora que franze, ele fica bem pequenininho. Como ela tem a barriguinha gordinha, foram 2 tiras. E foi só continuei, eu não tive que fazer emenda das tiras nem nada. Só peguei outra tira e continuei. Terminando aqui, eu saí nesse pontinho,
Eu vou colocar a sainha na coelha, no rumo mais ou menos da cinturinha dela. E aqui por trás, onde está esse pontinho que eu comecei, eu vou até puxar de volta aqui, ó, pra gente ver. Eu terminei de cá, eu vou vir aqui e vou emendar a linha, até que a linha fique aqui nesse pontinho, ó. E aqui eu vou dar uma pequena puxada, ó, para a linha ficar bem justinha na cintura da coelhinha. Eu vou segurar bem aqui e vou fazer um nozinho para a linha firmar, fixar aqui. E a gente prende a sainha dela no corpinho, ó. Na verdade não é no corpinho, né? É só aqui vestida. Ela fica toda solta, ó. Não passei no soft. A gente corta uma pontinha. Agora a gente vai distribuindo esse franzidinho em toda a voltinha da coelhinha, ó. Ela fica muito fofa, olha que gracinha. Distribui bem franzidinha, tá vendo? Agora nós vamos partir para a decoração dela. A nossa coelhinha está quase pronta, faltam apenas os toques finais. Aproveitando para dizer, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aqui pra gente, que é muito importante para nós. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de artesanato. Para finalizar a coelhinha, eu fiz 2 lacinhos com fita de cetim, selei a beiradinha dele com isqueiro para não desfiar, os dois do mesmo tamanho, e nós vamos colar aqui nas orelhinhas. Eu vou usar a cola quente mesmo, pouquinha cola quente, sem muito exagero. Vou colocar aqui, dar uma pequena apertadinha para segurar bem. Tira o excesso de cola, ó, se sair um pouquinho para baixo, a gente tira. E do outro lado a mesma coisa. Posiciona igual, da mesma forma de cá. Segura. Na sainha dela, eu vou colocar uns mini pompons coloridinhos. Ele vai dar um charme aqui na frente, um pouquinho na lateral, não vou pôr no meio, vai ser de um ladinho. De um lado. Uma gotinha de cola quente. Uma gotinha do branco. E uma gotinha no rosa. E é claro que não podia faltar o pomponzinho, que é o rabinho da coelhinha. Nós vamos colocar aqui atrás. Um pouquinho de cola quente também nele. Aqui no centro. Que é o rabinho dela. Prontinho nossa coelha. Lembrando que ainda falta o blush, né? Quase pronto. O blush rosa, eu coloco no pincel, tiro o excesso de blush na mão para não manchar muito a malha. E a gente passa aqui na bochechinha. De cá também. Prontinha a nossa coelhinha, bailarina. Está pronta a nossa coelhinha. Espero que tenham gostado e agradeço por terem ficado até o fim do vídeo. Como um bônus, eu vou deixar para vocês no final agora, vocês não percam, o passo a passo desse cestinho de coelhinho que eu preparei com todo carinho para vocês.